A paz do Senhor, meus irmãos. Iremos continuar aqui o nosso estudo. E hoje nós iremos falar sobre um dos maiores tratados da Bíblia e também reconhecido até por aqueles que não são do meio religioso. Iremos falar sobre a Epístola aos Romanos. Ela é considerada a carta magna da teologia paulina, sendo a mais longa e a mais influente das cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Ela é uma exposição sistemática do Evangelho. Ela é uma obra-prima teológica que vai abordar o seu tema principal, tendo como a salvação pela graça. Então vamos iniciar falando sobre a questão introdutória e o pano de fundo desta excelente carta. A sua questão introdutória, o seu autor é o próprio apóstolo Paulo, escrito com a ajuda de um amanuense que era muito utilizado naquela época, chamado Tércio. Isso você vai ver lá em Romanos, no capítulo 16, onde vai falar várias listas de vários nomes, e você vai encontrar lá Tércio, ele mesmo dizendo que foi o que escreveu, logo que ela foi ditada pelo próprio apóstolo Paulo. Data e local: ela foi escrita por volta do ano 55 a 57 depois de Cristo, provavelmente em Corinto, durante sua terceira viagem missionária, enquanto ele se preparava para levar uma coleta a Jerusalém e depois também visitar Roma. Os destinatários são Roma, que são os cristãos que estão em Roma, que são os judeus e os gentios. Vai haver ali um embate entre esses dois povos, entre os judeus e os gentios. Os judeus que eram apegados à lei, e os gentios que nem tanto. E os judeus achavam mais justo porque seguiam a lei. E Paulo vai mostrar para eles que não há um justo, não há quem se justifique. O pano de fundo, o contexto, a igreja em Roma. Ela não foi fundada pelo apóstolo Paulo. Ela surgiu provavelmente naquele evento lá dos judeus prosélitos que se converteram em Jerusalém, lá no dia de Pentecostes, e depois eles regressaram para Roma. A comunidade ela vivia sob tensões entre grupos judaizantes que queriam manter a lei judaica, a lei mosaica, melhor dizendo, e os gentios cristãos. Paulo ele não tinha ido ainda a Roma, mas vamos perceber que ele tinha ou conhecia várias pessoas na comunidade, porque ele vai citar principalmente lá no capítulo 16, ele vai citar nominalmente 26 pessoas, o que demonstra um interesse amoroso e pastoral nesta congregação. A epístola ela serviu como um bilhete de visita, ou um precursor, de Paulo, porque Paulo queria preparar os romanos para a sua visita, estabelecer sua autoridade apostólica e possivelmente obter um apoio da igreja para a sua futura missão na Espanha. Logo que depois Paulo chegou a Roma, com certeza não como Paulo queria. Paulo foi levado como prisioneiro a Roma, mas ele cumpriu seu objetivo. O conteúdo central do tema é o Evangelho, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, tanto judeu como gentio,
que está lá em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. A carta explica a justificação pela fé em Jesus Cristo, que não são pelas obras da lei. Ela aborda a universalidade do pecado, que todos, mas todos mesmos, todos pecaram. E ele vai falar sobre a graça de Deus, a santificação e a vida prática no Espírito. Você vai encontrar a partir do capítulo 12 até o 16, Paulo aplicando toda a teologia que foi pregada até o capítulo 11. Do capítulo 12 ao capítulo 16, Paulo vai agora tratar da prática dessa teologia. O tema central também é a justificação pela fé, que está lá em Romanos 16 e 17, onde Paulo defende que tanto judeus quanto gentios são pecadores e só pode ser declarado justo diante de Deus e mediante a fé em Cristo, e não são pelas obras da lei. O propósito, é remissão de pecado. Paulo escreve para demonstrar a justiça de Deus através da remissão dos pecados cometidos anteriormente, antes de Cristo, mostrando que a morte em Cristo tornou-se o único meio de expiação e de reconciliação. Não há outro meio de se chegar a Cristo, chegar a Deus, se não for por intermédio de Cristo e por meio da expiação e da reconciliação em Jesus Cristo. Apreciação. Romanos ele é um documento que moldou a história da igreja, influenciando profundamente figuras como Agostinho, que se converteu, Lutero, que leu a carta aos Romanos, sobre a justificação pela fé, onde aconteceu a grande incisão, a grande divisão da Igreja Católica com a Igreja Protestante. E a exposição mais clara de como o sacrifício de Cristo satisfaz a justiça divina e oferece uma liberdade espiritual ao crente. Então esse é um básico resumo desta espinha dorsal da teologia cristã, onde Paulo vai de uma maneira sistemática trabalhar temas que são temas da nossa sistemática, que é a carta aos Romanos. Você vai encontrar alguma coisa também em Gálatas, mas aonde você vai encontrar o ponto central mesmo é na carta aos Romanos. Depois da carta aos Romanos, nós temos a carta de 1 Coríntios. E este é um dos documentos mais ricos do Novo Testamento sobre a vida de uma igreja apostólica. Ela é escrita pelo apóstolo. Ela vai diagnosticar a carnalidade, a falta de amor e a necessidade de santidade em uma comunidade profundamente dividida. O contexto local, a cidade de Corinto, que é localizada na Acaia, que é ao sul da Grécia, que ele era um centro cosmopolita, um centro comercial, pagão e imoral. Provavelmente escrita entre o ano 55 e 56 depois de Cristo, durante a sua terceira viagem missionária, enquanto ele estava ainda em Éfeso, lá na Ásia Menor. Algumas tradições sugerem que poderia ser da Macedônia, mas a evidência aponta mesmo para Éfeso. Você vai encontrar isso lá em 1 Coríntios 16:8, quando ele diz que está ainda em Éfeso. A igreja foi fundada pelo próprio apóstolo Paulo em sua segunda viagem, onde permaneceu por 1 ano e meio. Ele ficou em Corinto. O conteúdo e os problemas de Corinto
Era um centro comercial cosmopolita na Grécia, conhecido principalmente, o que marcou era a sua imoralidade e o politeísmo, que era a sua diversidade religiosa. E tinha ali naquela cidade o templo a Afrodite. Afrodite era a deusa da cultura grega, era a deusa do amor, da beleza, da sexualidade e do desejo. Ela é frequentemente associada à sedução, à fertilidade. E ela é conhecida na mitologia romana como a deusa Vênus. E ela é a personificação da beleza, e ela era capaz de seduzir tanto deuses como mortais. E havia esse templo ali, essa Afrodite, essa deusa, onde havia ali rituais de moralidade, porque havia dentro desse templo mulheres que elas tinham relacionamento com homens, eram prostitutas, ou as prostitutas sagradas, e homens iam até esse templo e tinham relações. Muitos diziam, dentro da tradição, que depois que tivessem relações com essas mulheres, eles seriam abençoados assim por essa deusa Afrodite, que era a deusa da fertilidade. E essa era uma prática normal ali dentro daquela cidade. Uma cidade totalmente depravada. E normalmente uma cidade depravada onde há uma igreja, essa igreja não vigiar, essa igreja aos poucos vai se tornando imoral também. E este foi o grande problema de Paulo com esta igreja de Corinto. A carta ela foi motivada por um relatório na casa de Cloé. Cloé era uma mulher, uma líder, e que ela servia como referência nessa cidade grega de Corinto. A sua família ela informou a Paulo sobre as divisões na igreja. Ela vai agir ali como uma pacificadora. E quais são os principais problemas ventilados desta igreja? Eram as divisões e as facções dentro desta igreja. A igreja ela estava dividida em grupos que seguiam líderes humanos. Uns diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Apolo, outros de Cefas, que era Pedro, e alguns ainda diziam que era de Cristo. Na realidade, nem os que diziam que eram de Cristo eram unidos. Era uma maneira para dizer que o único que mandava neles era Cristo. Na realidade, ninguém mandava. É como aqueles desobedientes que, quando não querem ouvir uma autoridade espiritual, dizem assim: olha, o único que manda na minha vida é Deus. Mas na realidade, nem Deus está mandando ali na vida dele. Ele mesmo que está agindo por conta própria. E havia essa divisão, essa facção dentro da igreja. Fora a imoralidade sexual que havia. Nessa igreja havia um incesto, havia um problema ali de um homem que estava vivendo com a sua madrasta dentro da igreja, e estava sendo tratado normalmente essa situação. Havia problemas de fornicação tolerados pela igreja. Essa fornicação aqui eram homens que frequentavam esse templo que eu acabei de falar, essa deusa Afrodite. Havia também processos judiciais no meio desta igreja, membros processando o outro irmão, levando aos tribunais pagãos da época. Havia desordem no culto, abuso dos dons espirituais, especialmente das línguas estranhas, das profecias. Alguém levantava para trazer uma profecia, outro cortava, dizia que também recebeu uma palavra. Era uma desordem tremenda, desordem também na ceia do Senhor, e problemas na vestimenta. A atuação de mulheres no culto estava também se tornando de uma forma de desordem, porque elas estavam atrapalhando o culto. Não que Paulo estava aqui
recriminando as mulheres. Não, ele não estava discriminando as mulheres. Ele estava falando da desordem que elas estavam causando dentro dos cultos. Havia dúvidas doutrinárias, questões sobre casamento, virgindade, as carnes sacrificadas a ídolos e a negação à ressurreição de mortos por alguns. E havia também, se você ler lá em Coríntios, no capítulo 15, no versículo 29, você vai encontrar uma prática lá estranha que acontecia, que era o batismo pelos mortos. Paulo ele vai mencionar essa prática enigmática ao defender a ressurreição. Embora o texto não aprove a prática, ele utiliza como argumento para mostrar a inconsistência de quem negava a ressurreição, porque eles estavam negando a ressurreição futura, mas praticava ritos vicários pelos mortos. E Paulo vai questionar. Ele questiona que por que alguém se batizaria por mortos se não houvesse vida após a morte. Então Paulo vai encontrar esse problema. Vamos encontrar Timóteo, né, e Tito servindo a Paulo, né, como correio. Embora a carta tinha como o correio da época, Paulo ele enviava ele enviou Timóteo para instruí-los após Timóteo ter saído antes de Paulo, e ficou sabendo da gravidade das divisões da igreja. Timóteo ele foi insultado nesta igreja. Timóteo ele foi enviado, mas a igreja não o recebeu, ou melhor dizendo, a igreja o recebeu com confiança e desprezo, o que levou Paulo a defender o seu jovem auxiliar na carta. Tanto que você vai encontrar nesta carta, você vai encontrar Timóteo auxiliando Paulo no começo, depois Timóteo some. E quem aparece agora é o jovem Tito, para auxiliar Paulo. Acredita-se que Timóteo ficou tão frustrado que Paulo teve depois que levantar ele. Lá na carta a Timóteo vai falar um pouco a respeito que Timóteo estava decepcionado, para baixo. Paulo precisou reanimar Timóteo. Paulo e Tito. Paulo, preocupado com a reação a Timóteo e a resposta à sua carta, procurou Tito. Entrou, e ele não encontrou, ele ficou angustiado. E até que finalmente eles se encontraram e recebeu as boas novas, porque Tito vem dizer que essa igreja que estava agindo de uma maneira totalmente diferente daquilo que Paulo havia pregado, que a igreja teve um novo avivamento, e Paulo se animou com a postura ao receber essas boas novas de mudança da igreja. E aí teve porque até então Paulo estava tendo uma decisão de não voltar à igreja mais depois dos acontecimentos, para evitar uma visita dolorosa. Você vai encontrar lá em 2ª carta, Paulo dizendo que não queria voltar a esta igreja, até que houve, né, essa carta de Tito, que fez ele mudar de pensamento. Apreciação e resumo. 1 Coríntios é o manual sobre a santidade, a prática e a centralidade da cruz, contra o orgulho intelectual e espiritual. Paulo ele vai corrigir não apenas o comportamento, mas a teologia também, a estrutura teológica desta igreja também. Ele vai reafirmando que o corpo ele é templo do Espírito Santo e que a igreja deve viver em unidade de amor, não em contendas e imoralidades. Porque alguns haviam trazendo uma teologia diferente para a igreja, que o corpo fazia, não havia tanta importância, que o que era importante era a alma.
E Paulo vai dizer que o corpo também é templo do Espírito Santo. É uma igreja que teve diversos problemas, mas que Paulo tratou com esta igreja na primeira carta. Aí vem a segunda epístola aos Coríntios. É uma das cartas mais pessoais e autobiográficas do apóstolo Paulo. É uma escrita em defesa, em uma defesa apaixonada do seu ministério. E a autoridade de Paulo estava sendo questionada. E Paulo vai defender a sua autoridade apostólica contra os falsos mestres que surgiram na igreja de Coríntios. Eram verdadeiros aproveitadores. Contexto histórico da ocasião, ameaça aos falsos apóstolos. Após a primeira carta à igreja em Corinto, foi influenciado pelos falsos mestres que havia influenciado essa igreja, provavelmente judeus, judaizantes, que questionavam a autoridade de Paulo, chamando-o de fraco, pessoalmente, porque diziam que ele era ousado apenas quando ele escrevia a carta. E diziam que ele, quando escrevia a carta, ele era ousado, mas quando ele estava presente, ele não era tudo aquilo que ele falava. Estava questionando Paulo, questionando a vida pessoal de Paulo. Eles visavam subverter o evangelho da graça que havia sido pregado por Paulo. Agora, o interessante é que você vai ver que Paulo, que há uma carta que alguns acreditam que essa segunda carta aos Coríntios não seria a segunda carta, seria a terceira carta. Porque depois que Paulo ficou sabendo lá na primeira carta que a igreja tinha tido um revivamento, diz que Paulo ele escreve enviou uma carta severa, uma carta de lágrimas, para corrigir, os abusos, e que foi enviada por Tito para lidar com essa situação. E aí agora nós encontramos a segunda carta com uma narrativa diferente. Dá a entender que alguns acreditam que essa carta sumiu. E alguns tentam dizer que alguns biblistas, que alguns versículos ali que faz parte dessa carta. Mas há um mistério entre a primeira e a segunda carta, se não houve uma outra carta. Mas se ela sumiu, acreditamos que foi providência de Deus. O conteúdo e desenvolvimento do pensamento, a chegada de Tito. Paulo expressa grande alívio ao receber o relato de Tito na Macedônia, indicando que a maioria da igreja em Corinto havia se reconciliado com ele. E ele vai fazer a sua defesa apostólica. Paulo defendeu o seu ministério, destacando a sua autoridade, que ela vem de Deus, e não busca vantagens pessoais, diferente daqueles super apóstolos, que alguns até diziam que Paulo era fraco, porque Paulo precisava trabalhar para sustentar. Quer dizer que eles não, eles se achavam, se orgulhavam nisso. Enquanto Paulo não queria ser pesado para a igreja, Paulo tinha a sua profissão, que ele queria ele mesmo se custear e ajudar outras igrejas. E esses apóstolos, eles além de não ajudar, ainda queriam viver da igreja. E ele vai fazer a defesa do seu ministério. Paulo explica que o seu sofrimento é a prova da sua autenticidade. Ele vai falar das chicotadas, das 40 chicotadas menos uma, do naufrágio. Vai falar que o seu sofrimento ele é a prova da sua autenticidade. Ele vai contrastar-se com a letra, dizendo que a letra mata e que o Espírito vivifica, chamando o antigo pacto aqui, que é o ministério o antigo pacto de ministério da condenação e o novo ministério de reconciliação. Vai falar sobre o ministério da condenação e verso o Espírito. Paulo vai contrastar aqui a antiga aliança,
que é o ministério da condenação, morte, e com o ministério do Espírito e da justiça, que é muito mais glorioso. E Paulo, ele vai sempre trabalhar também a parte social, no meio missionário. Aqui vai falar sobre a generosidade da coleta. Paulo vai explicar e exortar os coríntios a seguir o exemplo das igrejas de Macedônia, que mesmo ela não tendo as mesmas condições, mesmo na pobreza, ela contribuía com alegria. E ensina que Deus ama aqueles que dão com alegria. E incentiva essa igreja a ter generosidade para ajudar os cristãos necessitados que estavam em Jerusalém, que foram cristãos que foi expulso. Houve na época do imperador Cláudio, houve uma grande fome em Roma, e os judeus foram expulsos de lá, e eles voltaram para Jerusalém, muitos judeus, e eles não deixaram trazer nada, eles estavam vivendo em situações difíceis. É por isso que Paulo fazia essas coletas para levar à igreja de Jerusalém, porque muitos não tinham nem o que comer. A última exortação, que é a parte final, do capítulo 10 até o 13, funciona como um ultimato, onde Paulo ele vai reafirmar com firmeza a sua autoridade e avisa que, se necessário, ele vai agir contra aqueles que persistirem em falsos ensinos e desobediência. Ele vai dar ultimato. O tom muda para uma defesa vigorosa. Paulo ele vai afirmar que a sua autoridade não vem de aparência, mas de seu chamado divino, culminando no famoso conceito de que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, porque muitos estavam questionando até a aparência de Paulo, e algumas tradições dizem que Paulo não tinha uma boa aparência, e Paulo ele vai dizer que o seu chamado era divino. Há uma tradição que acha que Tito e Lucas poderiam os colaboradores de Paulo, né? Eram também irmãos. Eu digo colaboradores de Paulo porque eles estavam com Paulo, né? Eram colaboradores de confiança de Paulo, que era enviado tanto para corrigir os abusos com as cartas, como para levar as coletas também, que era recolhida por Paulo. E Lucas era aquele companheiro ativo, né, de Paulo, o médico amado. E alguns acreditam que poderiam ser os dois, Tito e Lucas, ser irmãos, mas a pesquisa bíblica direta destaca ambos como companheiros fiéis de Paulo. Não há nada que possa dizer com firmeza ou como uma fonte segura que eles eram irmãos. Tito tem um papel principal na reconciliação de Corinto e no auxílio do ministério de Paulo. Essa carta ela foi escrita na Macedônia para a igreja da província de Acaia, em Corinto. Então, resumo do ensino positivo e conclusão. Paulo aqui vai falar do espinho da carne que havia em Paulo. Paulo ensina que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, que Deus deixou este espinho para que ele não se vangloriasse, né? E a conclusão e bênção, Paulo termina a carta reiterando a sua autoridade com amor e exortando-os à unidade. Ele finaliza esta carta com amor e a bênção de paz, aquela saudação que nós usamos, principalmente os assembleanos. Ele termina dizendo que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito seja com todos vós. Então esta é um resumo da segunda carta, que Paulo vai fazer ali vamos dizer ali, ele vai confirmar o seu ministério, ele vai fazer a sua defesa apostólica, ele vai falar a sua autobiografia, não como arrogância, prepotência. Paulo precisou dizer isso para mostrar que ele não era qualquer um,
e que ele era enviado por Cristo. Então essa é a segunda carta, né, aos Coríntios. Falamos aos Romanos, da primeira carta aos Coríntios e da segunda carta aos Coríntios. E na próxima aula iremos falar sobre a epístola, né, a epístola aos Gálatas. E nos vemos na próxima aula. Leiam essas cartas, principalmente a carta aos Romanos, que, como já foi dito, é a espinha dorsal do cristianismo. E com certeza vai ser de grande valia e vai acrescentar muito. E leiam também Coríntios, leia também a segunda carta, para que nós possamos caminhar bem nesses estudos, as cartas, as epístolas e depois as cartas do apóstolo Paulo. Fica na paz e nos vemos na próxima aula.